Fala, meu brabo, agora a gente vai falar de ênclise, hein? Cuidado pra não dar mole, vem comigo dar uma olhada, olha que legal. Ênclise é o pronome oblíquo átono depois do verbo, tá bem? Então você vai perceber que ali, olha, a ênclise ela ocorre quando você não tem termo atrativo, porque você sabe, se tiver termo atrativo, falou? Se você tem termo atrativo, você tem que usar o atrativo, não tem jeito. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome, o elemento que atrai pronome, aquilo que a gente já veio falando. Mas olha que legal, às vezes você encontra casos em que você terá que utilizar o pronome depois do verbo. E quando que isso acontece? Ah, legal, existe uma única regra para a gente colocar o pronome depois do verbo, nessa chamada ênclise então. Quando é que isso vai acontecer? Regra única, uma única regra. É início de frase ou após pontuação, porque é como se fosse início de frase também, tá legal? Então, início de frase ou após pontuação, a ênclise ela é obrigatória. Fala isso para mim, ó. É início de frase ou após pontuação, ênclise obrigatória, foi? Então, início de frase ou após pontuação, ênclise obrigatória. Em início de frase ou após pontuação, ênclise obrigatória. Legal? Vem comigo para você dar uma olhadinha, olha. Amor, te adoro. A pessoa pensa que, não vou começar a frase com o pronome oblíquo átono não, até porque se uma pessoa chega para outra e fala assim, amorzinho, te amo. A pessoa que ouviu isso vai virar para ela e vai falar assim, dane-se. Claro que vai fazer isso. Repare, quando a pessoa fala te amo, tá falando errado, cara. Não pode começar a frase nunca com pronome oblíquo átono. Frases do tipo, me ajuda aqui, me empresta um dinheiro, te encontrei. Essas frases são erradas. O correto seria, ajude-me aqui, empresta-me um dinheiro ou empreste-me um dinheiro, tanto faz, falou? Se você vai falar em segunda pessoa ou terceira pessoa, lembra que é imperativo? Ó, imperativo emprestar. Eu empresto, tu emprestas. Tiro S, empresta-me um dinheiro, empresta-me um dinheiro, tu, falou? E é importante que eu empreste, é importante que tu empreste, é importante que você empreste. Então fica empreste-me um dinheiro, e aí seria o você. As duas formas são corretas, tá? Empresta-me um dinheiro ou empreste-me um dinheiro. Lá a gente falou sobre isso lá em imperativo. Mas volta comigo. Então repara, ó, me ajude aqui, tá errado, tá? Te encontrei. O correto seria ajude-me aqui, encontrei-te, beleza? Porque eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. E pelo amor de Deus, nunca fale pra ninguém te amo, tá? Porque tá arriscado ouvir uma coisa ruim de volta. Falou? Toma cuidado, tem que amar certo. Tô brincando. Vem comigo dar uma olhada, se liga só. Então, olha, amor, te adoro não, cara, não pode, senão daqui a pouco vão estar cantando músicas igual ao Djavan, ó, te adoro em tudo, 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 te quero mais que tudo, 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 te amar sem limites, viver uma grande história. Fala sério, tá tudo errado. Repara aqui, ó, amor, te adoro não, cara, não posso falar te adoro, correto? Seria adoro-te, tá? Aqui, ó, adoro-te. Visualizou? Aqui, ó, te amo como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um dia alguém, você mudou a minha história. Olha que frase maneira, cara, se bobear isso daqui a algum tempo, vai virar até pagode por aí. Se liga, ó, te amo como nunca amei ninguém. Dá uma olhadinha como é que o cara começa, olha, te amo. E quando ele começa com esse te amo aqui, olha, você vai perceber que isso aqui é início de frase, cara, olha que doideira. Início de frase, ó, após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória, legal? Então vem comigo. Te amo. Olha só, te amo, como a gente visualizou, já tá aqui, ó, começando com o pronome oblíquo átono no início de frase. A gente já falou aqui que início de frase, ó, após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. Então o correto não seria te amo, o correto seria amo-te. Falou? Amo-te. Vou colocar até a letra maiúscula aqui para ficar bonitinho, ó. Amo-te como nunca amei ninguém. Não satisfeitos, olha o que os caras fizeram. Te quero. Ah, sai daí, que coisa errada, que mané te quero. O correto não é te quero. O correto é quero ter. Tá depois de sinal de pontuação, falou? Depois de sinal de pontuação é como se fosse novamente início de frase, não pode, falou? Então fica ligado aqui, ó. Amo-te como nunca amei ninguém, quero-te como nunca quis um dia alguém. Aqui, ó, o cara cagou tudo no final. Ele começa falando com a pessoa tu, segue falando com a pessoa tu, depois passa para a pessoa você. Não pode. O correto não seria tu. O correto não seria você, aliás. O correto seria tu. E não posso falar tu mudou. O correto seria tu, ó. Tu mudaste, para que a frase ficasse perfeita, ó. Tu mudaste a minha história. Agora a frase tá fluida. Agora tá fluida pra caraca, tá? Aqui, ó. Amo-te como nunca amei ninguém. Quero-te, ó. Quero-te como nunca quis um dia alguém. Tu mudaste a minha história. Agora a frase tá perfeita, legal? Show de bola, show de bola. Imagina o cara cantando assim, ó. Amo-te como nunca amei ninguém. Quero-te como nunca quis em um dia alguém.
Tu mudaste a minha história. Cara, moleque, isso ia fazer sucesso pra caraca, maluco. Isso ia fazer sucesso. Cara, isso aqui, ó, é uma estrutura tão comum, e as pessoas erram de vez em quando, que até essa estrutura, até a Valesca Popozuda canta certo. Já viu uma música que ela canta assim, olha, quero te já, quero te já, quero te já. Cantou certo. Repara que ela não falou te quero, ela falou quero te. Porque ela sabe que início de frase após sinal de pontuação, a ênclise, ela é obrigatória, cara. Então toma cuidado com isso aqui, falou? E uma observaçãozinha muito importante. Imagina se eu colocasse assim, olha. Ninguém em sala me viu, tá? Uma dica importante aqui, ó. Muito importante mesmo. Quando eu coloco ninguém em sala me viu, você vai perceber que, olha, aqui em sala você tem um termo que está deslocado aqui, ó, separado por 2 vírgulas, tá vendo? E se você prestar atenção, você vai ver que este cara tá ligado a este cara aqui, ó. Ninguém em sala me viu. Você vai perceber que ao falar assim, ó, ninguém em sala me viu, esse em sala ele poderia ser retirado daqui, ó. Sem problema nenhum. Você vai visualizar que a frase é ninguém me viu. Percebeu até aqui? Se isso acontecer, ó, tô aparecendo só um pouquinho no vídeo, né? Aqui, ó, ninguém em sala me viu. Se isso acontecer, o que a gramática diz? Aquele termo entre vírgulas ali é como se ele não existisse, tá bem? É como se ele não existisse. Então, ninguém continua fazendo a atração do me, tá? Porque esse termo aqui, olha, entre vírgulas, normalmente é uma adjunta adverbial de lugar, de tempo, falou? Às vezes é um aposto, às vezes é um vocativo. Esse termo, se você pode retirar esse cara daqui, ó, tá entre vírgulas, e você pode retirar esse cara daqui, isso demonstra pra gente que o termo aqui, ó, antes da primeira vírgula, tá vendo, ó? Neste caso, ninguém está diretamente ligado aqui, ó, após a segunda vírgula, como se não existisse nada entre eles, tá bom? Então ele trabalha aqui como atrativo pro pronome me, falou? É a única pegadinha que você vai ter que ter atenção aqui, tá bom? Então, olha, Cadu, mas tem uma vírgula aí, não é depois de sinal de pontuação ênclise obrigatória? Sim, é verdade, depois de pontuação ênclise obrigatória, a não ser que seja essa pontuaçãozinha aqui, ó, de 2 vírgulas que joga um termo perdido no meio da frase. Por que esses termos acontecem? São termos que a gente pega em bloco e joga no meio da frase. É como Moisés abrindo o Mar Vermelho, ó, abre o Mar Vermelho e taca o judeu lá dentro. Falou? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente pegou uma parte, jogou para lá, uma parte jogou para cá e tacou em sala lá no meio. Tanto que para mostrar que esse cara não é daqui, a gente coloca 2 vírgulas, para mostrar que esse cara tá aqui, ó, tá passeando aqui, mas ele poderia ser perfeitamente retirado daí, tá? Ninguém me viu, essa é a estrutura. E repara que esse me tá antes do verbo, por quê? Porque ele tá atraído pelo ninguém, que é um pronome indefinido, falou? Ó, é um pronome indefinido, como você sabe, pronome atrai pronome. Legalzão? Então toma cuidado só com essa bobeirinha aqui quando o cara vem intercalado aqui, ó, por 2 vírgulas, tá? É como se esse cara não estivesse aí. Repara que não é o que acontece aqui nesses casos, tá vendo, ó? Não é o que acontece nesses casos. Beleza? Tranquilo? Não são termos que foram lançados no meio da frase, separados por 2 vírgulas, uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá bom? Que a gente chama de termos intercalados na frase. Belezão? Tá bom? Então essa daqui é a única observaçãozinha mesmo que você vai ter que fazer aí, tá? Vai ter que guardar no coração aí, ó, quando você tiver termo intercalado, tá? Aqui, ó, termo intercalado é como se ele não existisse. Beleza? Show de bola, show de bola. Termo intercalado por 2 vírgulas. Tranquilão aqui? Perfeito? Pronto, então deixa eu ver se eu entendi. A gente já falou de regra de próclise, né? Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome, o elemento que atrai pronome. E nós falamos também da regra de ênclise, que é uma única regra. Em início de frase ou após pontuação, a ênclise ela é obrigatória. Perfeito? Fechou? Agora, para a gente dar seguimento, antes de nós entrarmos em mesóclise, eu preciso fazer umas observaçõezinhas com você muito importantes agora, tá? Preciso fazer uma observaçãozinha com você muito importante. Vem comigo dar uma olhada, olha só que legal. Casos importantes. Olha, a gente falou lá do ema gerúndio, lembra? O gerúndio, ele aceita próclise, aceita ênclise normalmente, tá? Só que quando a gente vê aquele em se gerúndio, tá bem? Tem que deixar lá, o ema gerúndio não vai ter jeito. Agora, olha que legal. Toma cuidado com particípios.
que é particípio, Cadu? Particípio a gente falou lá em verbo, mas eu vou lembrar para você de novo. Ó. Particípio é a ideia passada do verbo. Cantado, amado, chorado, feito, escrito. Falou? Então a gente já falou de particípios regulares, particípios irregulares, quando a gente falou lá de verbos abundantes, tá bom? Se bater dúvida, dá uma retornada lá, dá uma papirada de novo em verbos, porque isso é muito importante, tá? Vem comigo, dá uma olhada, olha. Aqui, ó, não se relaciona pronome oblíquo átono, tá? Esse poa aqui significa pronome oblíquo átono, não se relaciona pronome oblíquo átono com particípio, ou seja, tinham entregado meus livros, é um dos erros mais comuns de provas, falou? Mais comuns de provas, colocar esse cara associado aqui, ó, com particípio. Repare, esse cara não é particípio entregado? Aqui, ó, e eu não posso relacionar pronome oblíquo átono com particípio, isso não pode, isso é erro grave. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, associado ao verbo ter, tá vendo? Vou trazer este cara daqui para cá, ó, e vou colocar aqui, ó, relacionado com o verbo ter. Não posso colocar esse cara associado ao verbo entregar, porque entregar está no particípio. E não se relaciona, isso é erro grave, não se relaciona pronome oblíquo átono com verbos no particípio, tá bom? Nem antes, nem depois, não posso colocar de jeito nenhum. Repare que quando eu coloco aqui, eu ainda coloco com hífen para mostrar que ele está ligado ao verbo ter, tá? E não ao verbo entregar. Havia escrito-te várias cartas. Vamos lá? Quem é o pronome oblíquo átono aqui? É o pronome ter. Aqui, ó, o verbo está no particípio. E a gente já sabe, não se relaciona, ó, não se relaciona pronome oblíquo átono com o verbo no particípio. Então, olha, não posso colocar esse cara aqui, tem que trazer esse cara para cá, ó. Havia ter escrito várias cartas, tá legal? Beleza, beleza? Show de bola? É bem verdade que algumas gramáticas às vezes dão uma vacilada, colocam o pronome aqui sem o hífen, tá bem? Mas a regra é colocar aqui com hífen, tá? Mas a gente encontra realmente em provas de concurso algumas provas, às vezes, colocando o cara ali sem hífen, e quando a gente vai ver não tem nenhuma opção, a banca acaba dando aquilo ali como correto, tá bom? Mas o ideal, tá? 99% dos casos, esse cara vai ser colocado aqui com hífen, perdão. Vai ser colocado aqui sempre com hífen, tá? Belezão, belezão? Ocorre de você encontrar uma prova ou outra de concurso, às vezes aqui, com o cara antes do particípio sem hífen, até ocorre, mas não é o ideal, tá bom? Para algumas bancas isso aí é muito taxativo. É o caso, por exemplo, da banca lá Sebrasp. Falou? Sebrasp é taxativo com isso pra caramba. As provas de concursos militares nem tanto, elas aceitam. Já cansei de pegar provas assim com o pronome oblíquo átono aqui no meio, tá? Sem hífen, e a prova dá como correto, tá bom? Ela dá como errado sempre que ele estiver aqui, ó. Errado demais, errado demais. Então, qual é o bizu? Eu não relaciono esse cara com o verbo no particípio. Tá no particípio? Coloca antes. E o ideal, para ficar 100%, coloca antes e com hífen. Falou? Com hífen. E se eu encontrar na prova sem hífen? Você analisa todas as opções. Se não tiver nenhuma outra opção, dá como certo. Se houver alguma outra opção mais certa ainda, cara, então a outra opção mais certa, tá? Belezinha? Tranquilo? Falou? Guarda isso no coração que isso é muito importante, tá? Trouxe para cá, colocou com hífen. Se não tiver opção na prova, deixa aí sem hífen mesmo, porque algumas bancas dão uma cagada para isso. Deu para acompanhar aqui? Tranquilo? Então, guarda no coração. Não se relaciona pronome oblíquo átono com particípio. Legal? Guardou? Perfeito. Cadu, você tá sendo chato, já falou de verbo. Vou falar mesmo, cara. Isso cai muito em provas. Cai muito em provas. Vem comigo. Verbo no infinitivo impessoal. Por que infinitivo impessoal? É aquele terminadozinho lá só pelo R, não é conjugado, tá? Não tá lá ajudarem, ajudarmos, ajudardes. São aqueles que não estão conjugados, tá bom? Então, infinitivo impessoal, tá bom? Ele aceita o pronome oblíquo átono antes e depois. Cara, é bem engraçado porque a gente veio falando o tempo inteiro assim, ó. Se tem atrativo, tem que usar o atrativo, lembra? Se tem atrativo, tem que usar o atrativo. Filho, para você ter uma ideia, o atrativo é como se fosse o presidente dos Estados Unidos, manda em tudo, cara. Pensa comigo, o presidente dos Estados Unidos manda até na ONU, filho. Manda até na ONU se bobear. Legal? Ele manda em tudo, manda em tudo. O atrativo é a mesma coisa para colocação pronominal. Ele manda. Se tem atrativo, Cadu, quem eu uso? É próclise do atrativo ou é ênclise? É o atrativo. Cadu, quem é que eu uso? É a mesóclise ou o atrativo? É o atrativo. O atrativo manda em tudo, cara. O atrativo manda em tudo. Ele é o cara para tudo. Falou? Então ele é o cara que manda em tudo. Ele é presidente dos Estados Unidos. Por isso que a gente procura logo. Tem pronome oblíquo átono? Vê se tem atrativo, porque é ele que manda.
Beleza? Tranquilo? Guardou isso no coração? Então, quem é que manda em tudo? Fala aí da sua casa. Quem é que manda em tudo? Fala atrativo. Vai lá. De novo. Quem é que manda em tudo? Fala aí. Deixa de preguiça. Fala aí. Quem é que manda em tudo? Atrativo. O atrativo manda em tudo. Legalzão? Tranquilo? O atrativo manda em tudo. Então, o atrativo é presidente dos Estados Unidos, tá? Manda em tudo. Agora, vem comigo, vem comigo. Cadê o atrativo perde para alguém? Pensa comigo. Presidente dos Estados Unidos perde para alguém? Perde. Perde sim. Perde para um só, perde para Deus. Aqui é a mesma coisa. Se liga só, o atrativo manda em tudo, falou? O atrativo manda em tudo, mas tem um cara, somente um cara que é Deus para ele. Somente um cara que consegue ganhar até do atrativo. Quem é esse cara? É o infinitivo, tá? Esse infinitivo é aquele terminadozinho lá por R, tá? O infinitivo terminado pelo R. Olha que legal. A gramática diz o seguinte, ó. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal, o uso é facultativo. Eu posso colocar o pronome antes e posso colocar o pronome depois. Cadu, e se tiver atrativo? Não importa. O infinitivo é Deus, cara. Manda ali em tudo. Se tiver infinitivo, eu posso colocar antes e posso colocar depois. Legal? Vem comigo. Disseram para não ajudar. Fecha para mim. Olha o pronome oblíquo aqui, ó. Disseram para não ajudar, tá vendo? O verbo está no infinitivo. E neste caso aqui, ó, de infinitivo, você vai perceber que você tem um não aqui, ó, que é advérbio, é atrativo. Belezão? Então o que o advérbio faz? O advérbio atrai pronome. Perfeito, tá fantástico. Porém, o verbo ali está no infinitivo. E se o verbo está no infinitivo, eu posso colocar o pronome antes? Sim, eu posso. Eu posso colocar o pronome depois? Também posso. Por que eu posso se tem atrativo? Porque o verbo está no infinitivo. Legal? Porque o verbo está no infinitivo. Dá uma olhada. Disseram para não ajudá-la. Dá uma olhada. Olha o pronome oblíquo aqui, ó. Depois do verbo. O verbo está no infinitivo, sim ou não? Cadu, tem atrativo. Tem atrativo, eu tenho que usar o atrativo. Sim, tem que usar o atrativo sempre, a menos que o verbo esteja no infinitivo. Dá uma olhadinha, ver se esse verbo está no infinitivo. Caduzinho, não tá não, porque o infinitivo termina em R. Segura, segura, segura. Deixa eu te mostrar uma parada maneiríssima agora. Dá uma olhada. O livro, pulo na mesa. A marca, fila na porta. O que eu preciso que você entenda? Preciso que você entenda o seguinte. Com os pronomes o e a, não acontece para o pronome lhe, não acontece para o pronome se, para o pronome nos, para o pronome vos, para o pronome me, para o pronome te, não acontece para nenhum outro pronome. Só acontece para o pronome o e pronome a, inclusive nos plurais, tá? Os e as. O que acontece? Se você tiver o pronome o ou o pronome a, esses pronomes, tá? Eles vão receber letra L. Você já deve ter encontrado frases tipo ajudá-lo, encontrá-la, autorizá-lo. Você já deve ter visto frases desse tipo. Olha que legal. Ao colocar assim, olha, o pronome lo e o pronome lá, você primeiro precisará entender que o lo significa ele. E o lá significa ela. Belezão? Então, o que significa o lo? O lo significa ele. E o que significa o lá? O lá significa ela. E sempre que você encontrar lo ou lá, significa que você acabou de perder uma letra antes. Você perdeu a letra R, ou você perdeu a letra S, ou você perdeu a letra Z. Uma dessas três letras foi retirada da palavra. Falou? Uma dessas três letras foi retirada da palavra. Então pensa comigo, olha, quando você encontrar o lo, ele significa ele, o lá significa ela. E se você encontrou lo e lá, você retirou da palavra anterior R, S ou Z. Olha a frase. O livro, pulo na mesa. Quando você fala assim, o livro, pulo na mesa. Já sei, Cadu, começou a pular em cima da mesa. Não, cara, deixa de ser doido, não ficou pulando em cima da mesa não, que tá doido? Ao falar, o livro, pulo na mesa, significa que é o lo. Pensa comigo, o que o lo significa? O lo significa ele. Então aqui, ó, quando eu olhar para esse lo aqui, ó, eu preciso enxergar aqui a palavra ele, tá vendo? E eu tenho que entender que eu tirei daqui a letra R, S ou Z, perfeito? Qual foi a letra que eu retirei então daqui, ó? O verbo por, eu tirei daqui a letra S, pus. Olha o que essa frase está dizendo pra gente de verdade. O livro, pulo na mesa. O que ela está dizendo? O livro, pus ele na mesa. É isso que a frase está dizendo. O livro, pus ele na mesa. Tá vendo aqui, ó?
Foi? Então, olha, repare que aqui o lo só foi usado aqui porque daqui você retirou a letra S, tá vendo? Ninguém começou a saltar em cima da mesa não, que ninguém é maluco. Visualizou? Olha a frase de baixo. A marca fila na porta. O que significa fila na porta? Cadu, tem uma fila inteira na porta, as pessoas estão querendo entrar. Não, cara, deixa de ser doido, tem nada a ver com isso não, cara. Aqui, ó, o lá significa ela. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O lá significa ela. E fecha comigo. Se o lá foi colocado aqui, qual foi a letra que a gente tirou daqui? Qual foi a letra? A letra Z. Tá vendo aqui, ó? Foi a letra Z que a gente tirou daqui. Então, quando eu falo a marca fila na porta, significa a marca fiz ela na porta. Eu fiz a marca na porta. É isso que a frase está dizendo. Tá vendo aqui, ó? Belezão? Tranquilo até aqui? Deu para acompanhar? Então, a marca fiz ela na porta, tá bom? Então, visualiza. O lo significa ele, o lá significa ela. E se você encontrou lo e lá, você retirou uma das letras R, S ou Z. Dá uma olhadinha de novo lá naquele caso de cima. Disseram para não ajudá-la. Se o lá foi colocado aqui, ó, o lá significa ela. E para a gente não falar assim, ó, disseram para não ajudar ela, a gente colocou o lá ali. Agora fala para mim, qual foi a letra que foi retirada de lá? Qual foi a letra? Foi o R aqui, ó. E se o R foi retirado daqui, significa que ele está ali, só que camuflado por causa do lá que foi encontrado ali. E se esse R está ali, o verbo está ou não está no infinitivo? Ele está, aqui ó, disseram para não ajudar ela, esse verbo ele está no infinitivo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a prova perguntar se a frase de cima, pronome antes do verbo, certo ou errado? Tá certo. O verbo está no infinitivo, tá certo. Disseram para não ajudá-la. Fala para mim, o verbo aqui está no infinitivo, sim ou não? Está no infinitivo. Então, pronome depois de certo ou errado? Está certo. Porque se o verbo estiver no infinitivo, o pronome oblíquo átono tanto pode ficar antes como ele pode ficar depois. As duas formas são corretas. Deu para acompanhar? Então disseram para não o ajudar, tá certo. Disseram para não ajudá-lo, tá certo. As duas formas são corretas. Deu para visualizar? Belezinha? Coloquei no masculino. Bom, mas é a mesma coisa. Tranquilão até aqui? Show de bola? Deu para acompanhar? E para a gente finalizar, ó, dica importante. Se os verbos terminarem em M ou til, tá? O pronome o e o pronome a, esses mesmos pronomes, o e a, agora eles não vão perder nada, tá? Se o verbo terminar em M ou til, eles não vão perder nada. A única coisa que você vai fazer é adicionar a letra N, tá? É o caso, por exemplo, olha, de deram na. Reparem aqui, por que está deram na? Lembrando que o no e o na também significam ele e ela do mesmo jeito, tá? Então, falar deram na significa deram ela, falou? Deram ela a você. E a apostila? Deram na a você. O que significa deram na a você? Significa deram ela a você. E aí tá correto, falou? Aqui, ó. Ao colocar assim, então, na, tá vendo aqui, ó? Deixa eu até colocar com uma corzinha diferente aqui, ó. Um Nzinho. Por que tá com N ali, ó? Porque o verbo aqui termina pela letra M, tá? Só por isso que a gente colocou aquela letra Nzinha lá, tá? Aquele N lá. Então, deram ela a você. Põe-no ali, ó. Ao falar põe-no, repare que o verbo aqui, olha, termina com til, tá vendo, ó? E aí, o que eu fiz? Já que ele termina com til, eu sou obrigado a adicionar a letra N lá, que significa põe ele, tá bom? Você põe ele ali sempre. Imagina alguém perguntando assim, olha, você põe ele ali sempre? Chega para a pessoa, põe ele ali sempre? A pessoa fala assim, ah, põe. Aí, em vez de falar põe ele ali, você vai falar põe-no ali sempre? Sim. Beleza? Ponho ele ali sempre. Legalzão? Deu para acompanhar? Então, o no e o na são usados com N quando antes havia M ou til. Só que, no caso do N, você não retira letra nenhuma. No caso do L, obrigatoriamente você teve que retirar. A prova teve que retirar R, S ou Z. Tranquilão? Belezinha até aqui? Batidinho esse conceito? Vamos lá? Então deixa eu ver se eu entendi. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome, o elemento que atrai pronome. Isso é regra de próclise. Em início de frase ou após pontuação, a ênclise ela é obrigatória. Vale lembrar que o infinitivo aceita antes e depois. Legal? Perfeito? E para a gente finalizar, agora a gente fala de mesóclise, tá bom? Vamos lá? Vamos falar de mesóclise rapidinho? Vem comigo.